Olá, bom dia, boa quarta-feira, já estamos no meio da semana e o Senhor tem nos trazido até aqui. Glória a Deus, que bom, que bom, que bom viver na presença do Pai, que bom andar segundo a direção de Deus. Que bom também poder saber que na palavra do Senhor nós temos os direcionamentos. Nós temos direcionamento para todo dia. Direcionamento para toda hora. E nós falhamos tanto com o nosso Deus, não é verdade? Nós vacilamos tanto. O Senhor é bom. Domingo passado nós falamos sobre o Senhor que nos dá chances. Nos dá chances para reconhecer, para buscar, para pedir perdão, para mudar de atitudes. E a nossa esperança, até mesmo porque temos a convicção de que estarmos aqui nessas lives é um direcionamento de Deus, é um propósito, é um chamado. Então, partindo desse princípio, a nossa esperança é que cada direcionamento seja considerado, seja levado a sério, seja obedecido, não por ser o pastor Amarildo falando, mas porque são direcionamentos diários que o Senhor tem para nós. E eu procuro muitas vezes, muitas vezes eu tenho um texto, eu escolho um texto, eu quero muito ler aquele texto para ser o direcionamento do dia, mas o Senhor nos dirige dizendo: o meu direcionamento não é esse para hoje. O meu direcionamento é outro. Então gostaria de dizer para você que com muita alegria, com muito temor e tremor, nós trazemos o direcionamento diário, com muita seriedade, até porque, como diz alguém que eu conheço, diz assim: quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para direcionar a sua vida? Para dar direção para o seu dia ou para os seus dias? Quem é esse Amarildo? Na verdade, esse Amarildo é alguém que precisa desesperadamente do direcionamento de Deus para toda hora, para todo dia. E aprove o Senhor nos chamar para esse tempo, trazer diariamente um direcionamento dele para nós. Eu louvo a Deus pela sua vida, que tem visto, que tem participado da live, que tem visto a gravação em outros momentos. Agradeço e louvo a Deus pela sua vida, que tem compartilhado, que tem nos ajudado, que tem colaborado com a nossa missão de levar o direcionamento diário a outros. Então quero aqui hoje voltar ao Salmo 37 e ler
um texto da palavra do Senhor. Temos caminhado nesse salmo, e esse salmo, primeiro ele começa dizendo que é preciso confiar. Confia. Confia no Senhor. Segunda-feira falamos disso. Confia no Senhor e faz o bem. Ontem falamos sobre deleitar no Senhor. Ter prazer no Senhor. Interessante que ontem, na nossa célula, que foi uma bênção, nós lembramos disso, que todo prazer humano, prazer desse mundo, todo prazer tem duas características interessantes que talvez a gente não para pensar. Primeiro, que todo prazer nessa terra é pago, tem que ser comprado. Todo prazer. E todo prazer nessa terra é passageiro. Todo prazer. E nós precisamos entender que aqui está dizendo para a gente ter prazer no Senhor. Ter prazer no Senhor. Às vezes eu digo que oração, por exemplo, é uma forma que Deus nos permite de estar com Ele, de conversar com Ele, de curtir Ele. Mas nós gastamos esse tempo que nós deveríamos estar admirando, elogiando, abraçando, recebendo carinho. Nós gastamos pedindo alguma coisa. E se ficarmos 10 minutos orando, vamos pedir durante 10 minutos. Se ficarmos 2 horas, na maioria das vezes vamos pedir 2 horas. Mas nós esquecemos que podemos utilizar esse tempo de oração para ter prazer em Deus e dar a Ele a chance de ter prazer em nós. Às vezes nós perguntamos para um auditório: quem está feliz com Jesus? Qualquer auditório que você perguntar isso vai responder que está feliz com Jesus, que a maioria de nós vai dizer: estou feliz com Jesus. Tem até uma música no Cantor Cristão que diz: sou feliz com Jesus. Nos inários, né? Sou feliz com Jesus. A pergunta talvez não deveria ser essa que deveríamos fazer. Seria: Jesus está feliz conosco? Jesus está feliz comigo? Como que eu sei que Jesus pode estar feliz comigo ou triste comigo? Será que você hoje que está vendo essa live, está vendo essa gravação, você poderia afirmar que Jesus tem estado feliz com você? E se você tem essa alegria de poder dizer isso, por que você acha que Ele estaria feliz com você? Então, nesses dias, segunda e ontem, nós falamos sobre confiar, fazer o bem e deleitar no Senhor. Hoje eu quero ler um texto que é extremamente citado, né? Extremamente conhecido e constantemente citado, que é o versículo 5 do Salmo 37. Eu quero ler o 5 e o 6, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo ao meio-dia. Então eu quero compartilhar com você algo que passa no meu coração, no meu espírito, sobre essa questão de entregar o meu caminho. É importante que a gente entenda que a ideia de entregar é abrir mão, é não segurar. Porque se eu te entrego esse relógio, ele vai sair das minhas mãos. Porque se eu disser, eu estou te entregando e continuar segurando, o outro pode dizer, se você está me entregando, então solta o relógio. Porque enquanto eu estiver segurando, ele pode estar já na sua mão e eu não ter te entregado. Quando se trata de caminhos aqui, do meu caminho, está falando da minha vida, do meu caminhar, do meu viver. E quando eu olho para esse texto e penso desta maneira, eu consigo fazer uma triste constatação. É que muitos de nós, que nos denominamos servos de Deus, que nos denominamos filhos de Deus, crentes em Jesus Cristo, e até dizemos que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, mas o nosso viver, o nosso dia a dia, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas falas denunciam que nós ainda não entregamos tudo. Não entregamos o nosso caminho ao Senhor. Porque não basta dizer que entregou. É por isso que esse versículo vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Nós não entregaríamos algo nosso para alguém que não confiamos, que não podemos confiar. Mas eu acredito que há um consenso, há uma concordância entre todos nós de que em Deus nós podemos e devemos confiar. Há um cântico bem antigo que diz assim, nele eu posso confiar. Jesus. Nele eu posso confiar. A Bíblia vai dizer que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então há um chamado, há um despertar para todos nós o tempo todo de que nós precisamos confiar no Senhor. Agora é interessante que nós muitas vezes não entregamos o nosso caminho ao Senhor porque nós mesmos tentamos cuidar dele, nós tentamos criar a nossa própria direção, a própria condução da nossa vida. Uma vez que a palavra de Deus diz que nós não devemos confiar no nosso coração. E a Bíblia vai dizer, maldito é o homem que confia no homem. E quando fala de homem, confiar no homem, não está falando exatamente de eu confiar em uma outra pessoa, em outro homem, mas de confiar em mim mesmo. E é preciso que a gente tenha essa visão. Há poucos dias atrás, eu falei em uma live nas terças-feiras, às 22 horas, eu falei sobre admitir a nossa humanidade. Admitir a nossa humanidade é entender que somos humanos, somos homens, e uma vez sendo humanos, nós somos falhos. Nós não somos oniscientes, não somos onipotentes, não somos onipresentes e, portanto,
Entregar o caminho ao Senhor é entregar aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, imutável, fiel, verdadeiro. E nós precisamos entender isso. A Bíblia vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, mas não basta você dizer que entregou, não basta uma cerimônia de entrega, é preciso que você confie. É preciso confiar. E confiar é realmente fazer a entrega total e dizer: não está mais nas minhas mãos, está nas mãos de quem eu confio mais do que confio em mim mesmo. Se tem alguém que eu posso confiar mais do que em mim mesmo, é Deus, é o Senhor. Por isso é importante entregar o caminho ao Senhor, porque o que a gente pode observar? Deus pode todas as coisas, Deus pode fazer tudo, porém, Ele não fará na minha vida se eu não confiar, se eu não entregar. Olha o que o texto diz: entrega, confia e Ele fará. Entrega, confia e Ele fará. Significa dizer que se eu entregar e não confiar, Ele não fará. Se eu confiar e não entregar, Ele não fará. Mas eu preciso entregar e confiar para que Ele faça. E isso é muito complicado para nós, porque abrir mão da nossa autodireção, do nosso autocontrole, do nosso autodomínio, da nossa autossuficiência, é muito difícil, mas é a coisa mais linda que a gente pode fazer por nós mesmos. É entregar e confiar. Então eu quero trazer hoje como direcionamento para esse dia, um direcionamento de Deus dizendo para nós: entrega para mim o seu caminho, confia em mim. Porque se você entregar o seu caminho a mim e confiar em mim, eu vou fazer o que tem que ser feito. E é tão incrível isso, porque o Senhor, Ele faz não apenas o que a gente acha que deve ser feito, não apenas aquilo que a gente sente a necessidade, mas tudo aquilo que Ele sabe que é necessidade. Tudo aquilo que Ele sabe que eu preciso. E Ele sabe do que você precisa, sabe do que eu preciso, muito além do que você sabe o que você precisa, ou eu saiba o que eu preciso. Ele está no futuro que nós ainda não chegamos. Ele está no passado que não estamos mais. Então, se tem alguém que nesse momento, nesse exato momento, ele está no passado que você não pode mais estar, e ele está no futuro que você ainda não está, e está no presente, é o Senhor. Deus de eternidade a eternidade. Deus de eternidade a eternidade. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É incrível, não está na nossa capacidade de entendimento, não está no nosso âmbito intelectual ou mental, não está no alcance da nossa mente entender que como que alguém possa estar no passado.
está agora no passado. Porque para nós não existe mais passado. O que existe são os resultados, os reflexos, as consequências, as sequelas do passado. Mas o passado não volta mais, não existe mais. Estamos aqui há um pouco mais de, há quase 9h20 da manhã. Aqui em Rondônia, quase 10h20 no horário de Brasília. Então significa que 10h15, se nós formos olhar, sei lá, 9h19, significa que 9h18 é passado minutos do dia 29 de outubro de 2025. Conseguiremos voltar lá. O que fizemos ou deixamos de fazer não tem como refazer e não tem como desfazer. E também, se nós estamos aqui às 9h19, agora 9h20, estou aqui acompanhando a hora para a gente ter uma noção, a 9h21 está no futuro, que nós ainda não chegamos, não conseguimos pular para lá. Não conseguimos fazer nada a respeito do que vai acontecer no nosso futuro, seja em 1 minuto, seja em 1 ano, seja em 10 anos, seja em 100 anos, não temos como. Mas o nosso Deus, que nós podemos entregar o nosso caminho a Ele, Ele está exatamente agora no nosso 9h19, Ele está agora no nosso 9h22, Ele está agora nesse exato momento aqui. Está aí. Então nós precisamos ter essa certeza, não é uma noção, é uma certeza, é uma convicção. Isso é algo de Deus, não dá para explicar como estar agora no passado e como está agora no futuro. Se soubéssemos explicar isso, Deus não seria Deus. Então Moisés, para simplificar isso e para conseguir explicar isso, ele disse: Deus, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Moisés disse isso, né? Moisés disse isso no Salmo, exatamente, no Salmo 90, Moisés vai dizer assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, porque antes que os montes nascessem, que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. É esse Deus tremendo, eterno, maravilhoso, todo-poderoso, que nós podemos depositar, entregar a nossa vida e depositar toda a nossa confiança. Porque se nós conseguirmos entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, Ele fará. Ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Entrega e confia no Senhor e Ele fará. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê um dia tremendo, maravilhoso, cheio da graça, cheio da bênção. E que cada vez mais nós possamos entender que nós podemos sim e devemos entregar o nosso caminho, os nossos planos, o nosso dia, entregar a nossa vida ao Senhor e confiar nele.
Nele a gente pode confiar. A gente não pode confiar em nós mesmos. Não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos confiar no homem. Porque se nós depositarmos a nossa confiança, que deveríamos depositar em Deus, depositar ela no homem, em qualquer outra pessoa ou em nós mesmos, nós vamos nos decepcionar. Mas Deus jamais nos decepcionará. Então que o Senhor realmente faça tudo o que Ele deseja fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Mas o que temos que fazer é entregar e confiar. Glória a Deus. Que nesse dia você seja realmente direcionado a uma entrega e uma confiança total ao Senhor, para que Ele faça tudo o que Ele quer fazer e pode ter certeza, é bênção, é maravilhoso. Vamos orar? Pai eterno, Pai querido, nós te exaltamos, te glorificamos, ó Deus, bendizemos o teu nome, te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento tão especial de direcionamento do Senhor e que realmente, ó Deus, esse dia seja um dia de muita experiência no Senhor, experiência de entrega e de confiança e de ver a mão do Senhor fazendo o que tem que ser feito. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por nossa casa, por nossa família. Muito obrigado por cada um que tem participado dessa live, que tem compartilhado, que tem, ó Deus, visto, ó Deus, a gravação em outro momento. Pai, no nome de Jesus, que a poderosa mão do Senhor tome, receba a nossa entrega, a nossa confiança, a nossa fé. Está, ó Deus, nas tuas mãos e que o Senhor faça segundo os teus desígnios, a tua vontade. Nós oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.